Olá, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, a nossa mente, os nossos lares, nos fortalecendo na reflexão e no aprendizado de hoje. Bem, hoje nós falaremos do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 40, Enquanto Podes. E para começar, Emmanuel escolheu um trechinho de uma carta de Paulo a Romanos, que diz o seguinte: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecerão perante o tribunal do Cristo. O tema de hoje vem nos trazendo um alerta sobre o julgamento e a indiferença. Hábito esse que ainda é comum na nossa sociedade, é comum no nosso cotidiano ainda. Então, muitas vezes somos indiferentes a uma pessoa, seja por conta de um erro que ela tenha cometido, nós agimos com indiferença. Nós mantemos uma certa distância, nós temos um julgamento sobre essa pessoa, sobre a sua condição, sobretudo sobre a falha com que ela cometeu. E aí Emmanuel vem carinhosamente nos convidar a refletir sobre esse hábito de julgar, sobre essa situação de ver o erro do nosso irmão e nos colocarmos numa posição melhor. Porque se a gente para analisar, muitas vezes a gente está julgando como se a gente nunca tivesse errado. E aí ele vem falando, olha, o constrangimento, né, de examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condene os embaraços morais, porque nós também passamos por algumas situações assim. E tudo que nós queremos é sermos acolhidos e não julgados, e não ali ter a nossa vida exposta. Eu brinco que uma história que eu ouvi e eu acho muito interessante, que ela fala assim, nós vivemos como se estivéssemos numa grande fila indiana, um atrás do outro. E aí cada um de nós carregamos duas bolsas, uma na frente e uma nas costas. A que está na frente está com todas as nossas qualidades, com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso desenvolvimento dentro do bem. A bolsa que está atrás, ela carrega todas as nossas falhas morais, carrega ali todas as nossas faltas, tudo aquilo que nós precisamos aprimorar, todos os nossos defeitos, né? Entre aspas, os nossos defeitos morais, os nossos comportamentos ainda, né? Exacerbados. Então a gente carrega tudo isso na nossa bolsa que está nas costas. E como nós estamos numa grande fila, um atrás do outro, eu sigo a minha caminhada olhando as minhas qualidades e o defeito de quem está na minha frente, porque é a única bolsa que eu vejo. Então, se a gente parar um pouquinho para observar, é muito disso. A gente, quando vai falar da gente, fala da nossa melhor versão. Mas quando vai falar do outro, a gente sempre destaca o que ele não é bom. A gente sempre destaca o que ele precisa melhorar. E isso, normalmente, não é para a pessoa. Porque quando a gente destaca para alguém com bondade, né? Quando a nossa opinião é solicitada, e a gente está ali no sentido de auxiliar e não de fazer um julgamento, né? Você passa por tudo isso porque você fez isso ou fez aquilo. Ah, isso é próprio do comportamento de quem é assim. Então a gente meio que cria, né, uma máscara ou cria uma condição para a pessoa. Na verdade, a gente cria uma máscara para a gente. Cria uma pessoa, o que a gente fala na psicologia como uma persona, né? E dentro disso, o que é bom, o que está em mim, e aí eu preciso ainda reduzir as pessoas que estão ao meu redor. Então, muita atenção para esse nosso comportamento, que a gente haja com a bondade, que a gente consiga colocar ali a trabalho do Cristo, porque o nosso trabalho não é julgar. Todos nós, né? Deus nos conhece em nossa intimidade. Então não há o que esconder dele. Então na nossa intimidade, o que nós realmente estamos conquistando pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, no nosso processo reencarnatório, aos olhos de Deus está muito claro. E veja bem, não tem para onde correr. Então por que isso? Então, uma análise de consciência em cima, né, dessa reflexão que vem nos trazendo falar, né, sobre julgamento,
quando nós estamos falando do outro, será que não estamos falando de nós mesmos? Quando a gente perde uma grande parte do nosso tempo ressaltando tudo aquilo que o outro ainda não conquistou, tudo que o nosso irmão de caminhada ainda tem a melhorar e o nosso julgamento ali sobre a sua indisponibilidade perante os nossos olhos, porque são os nossos olhos que estão avaliando, nós não sabemos do quadro completo. Nós estamos vendo uma ponta, né? Uma parte da história. A gente não conhece a história inteira. E nós estamos ali, né? Muito cheios da razão, colocando em evidência tudo que o outro deixou de fazer. Será que tudo isso que a gente está encontrando, todas essas falhas, elas não estão em nós? Será que a gente, no momento que a gente fala do outro, não estamos falando de nós mesmos? De tudo aquilo que a gente ainda não teve nem a caridade de acolher em nós e trabalhar para modificar? Não tivemos o amor, a misericórdia necessária conosco, estamos aí só projetando no nosso irmão, encontrando nele o que há em nós? Porque veja bem, se a gente quer falar de felicidade, se a gente quer falar de alegria, se a gente quer falar de amor, do que a gente for falar, tem que existir uma parte disso em nós para a gente reconhecer. Como a gente pode falar daquilo que a gente desconhece? Fica difícil. Daquilo que a gente não sente, fica difícil. Então, a gente, na proporção que vai conhecendo, eu crio condições de estar falando sobre aquilo. A gente pode não saber o que é a felicidade plena, mas nós temos alguns lampejos de felicidade nesta vida. E isso já nos faz ter uma ideia do que seria a felicidade plena. A gente ainda tem lampejos sobre amor, mas ainda um amor com alguns vícios, né? Um amor ainda com posse, um amor ainda sendo desenvolvido. Não é um amor igual para todo mundo. Não é um amor fraterno, universal que há em nós, assim, perfeito. Mas o que a gente sente de amor, de doação, de querer bem, de desejar o bem para uma pessoa, de nos sentirmos felizes para uma pessoa, é algo que já desenvolvemos dentro de nós. Então, se eu paro muito tempo para o julgamento daquilo que está ruim, será que eu não estou dando mais foco ao que está ruim? Será que só tem coisas ruins? Ver o lado bom das pessoas, elogiar o que elas têm de bom, elogiar os seus acertos, estimular no trabalho do bem, é mais importante do que ressaltar as nossas falhas. Porque as falhas, elas aconteceram e responderemos por elas, cada um no seu tempo. O juízo final, né, o juízo do Cristo, né, o julgamento do Cristo haverá para todos nós de acordo com as nossas obras. E todos nós já caímos e ainda cairemos algumas vezes. Estamos aprendendo. Então vamos focar nos nossos acertos, onde a gente acertou, onde a gente está sendo mais feliz, onde a gente está conquistando ali domínio sobre nós mesmos. Então, vamos focar nisso, vamos elogiar isso, vamos falar das coisas boas mais do que das coisas ruins. Vamos dar força a isso. Olha, Cristo, que é a sua moralidade, né? O seu amor era gigantesco. Ele, por um acaso, julgou a mulher adúltera? Não. E ele tinha toda a autoridade para fazer isso se ele o quisesse. Mas não. Ele deu a ela a oportunidade de falar: segue e não peques mais. E isso é maravilhoso. Nós, quando o assunto é perdão, quando o assunto é continuar de onde a gente parou, a gente tem muita dificuldade ainda de perdoar. Mas a gente quer muito ser perdoado pelas nossas faltas. Então, que a gente perceba que vai ser perdoando, amando e servindo que a gente vai conseguir passar por todo o processo. Então, Jesus vê em nós não somente aquilo que nós somos. Ele vê além aquilo que a gente pode vir a ser. E é nisso que ele acredita.
Não é na nossa falha deste momento, mas é em toda a potencialidade de amor, de bem que existe em nós e que nós podemos nos transformar. Ele vem muito além. A sua visão sobre nós é muito superior ao que nós estamos aqui passando. É tanto verdade que naquela mulher, ele não viu as falhas dela, ele viu tudo o que ela podia fazer no nome do amor. E tudo aquilo que ela podia crer, em toda a oportunidade que ela queria ter para servir, para amar, para fazer o bem ao próximo. Foi essa potencialidade que ele viu. E foi aí que ele se dedicou. Foi aí que ele despertou nela isso. Zaqueu, ele não viu as falhas de Zaqueu. Ele viu o quão bom ele poderia ser. Quando ele encontrou Saulo, um homem difícil, um homem que perseguia, um homem muito, mas muito difícil. Ele não ficou vendo ali os erros de Saulo. Não ficou ali julgando a arrogância, o comportamento, o temperamento, o quanto ele era um homem difícil, o quanto ele era um homem violento. Ele viu tudo o que ele podia fazer. E foi ali que ele colocou toda a sua disposição, toda a sua energia de amor. Então Cristo vê além. Então ele olha para nós e vê muito além. Muito além do que nós estamos neste momento. Então, não, por que a gente olha para o outro e sempre acha que ele vai ser menos? Não, nós estamos numa caminhada ali, ó, mais ou menos todo mundo no mesmo ritmo e com falhas, com quedas, levantando, aprendendo e respondendo sobre o que está vivendo. Mais importante é isso, respondendo sobre isso. Porque as nossas ações, elas têm as suas reações. E aí não há vítima. A gente passa por ela e supera e tem apoios. E quanto que a gente não tem de apoio da espiritualidade nas nossas dificuldades? Quanto que a gente não pede de socorro e esse socorro chega? Que sejamos nós o socorro do próximo. Que sejamos nós quem está trabalhando na seara. Esse texto lindo que Emmanuel traz, tem um trechinho que ele fala assim, ó. Toda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sobre a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes. Ampara quanto possas. Socorre quando possível. Alivia quando puderes, procura o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Ampare, socorre, faça o bem, destaque a oportunidade de servir enquanto a gente pode. Porque hoje nós estamos auxiliando, amanhã nós somos auxiliados. Isso é uma grande corrente. E perdoa. Porque como é difícil servir quando não há o perdão. Como é difícil alguém que muitas vezes nos ofende, a gente vê uma situação da pessoa estar passando e não julgar por conta da ofensa que a gente carrega. Ah, mas olha só o que fez para mim. A justiça tarda, mas não falha, não é assim? Não, perdoa. Perdoa de coração, se liberte. A gente acha que está libertando o outro, mas a gente está libertando a si mesmo quando a gente perdoa. Exercício fácil? Não. Mas Paulo, quando conversou, num dos seus sonhos com Abigail, ele conta para ela sobre os seus medos, ele fala um pouco dele e ela deixa um conselho para ele. E aí o conselho dela no final é assim: ama, trabalha, espera e perdoa. Como isso é difícil. A gente tem que pensar que a gente tem que julgar menos e amar mais. E deixar passar o sentimento por nós de amor. Menos tempo para a gente ficar preso ao julgamento que nada soma ao que os outros estão fazendo, ao que os outros têm, ao que os outros conquistaram. O que cabe a nós é fazer a nossa lição de servir e amparar se ali for preciso.
de estender uma mão para se levantar se ali for preciso. Se a gente não tiver nada que fazer materialmente falando, que a gente possa orar com sinceridade pelo bem do próximo, pelo restabelecimento dele. É isso que a gente deve exercitar, né, na nossa vida. Trazer esse bem e conseguir enxergar o bem aonde quer que a gente vá. Sempre a gente vai ter oportunidade de ver coisas boas. Que a gente crie esse hábito de ver coisas boas. Porque quando a gente vê o bem e o bom no outro, é porque isso já está em nós também. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos os corações. Obrigada por essa noite, que a gente possa aí rever as nossas atitudes, o quanto estamos julgando ou não, se estamos desprezando, que a gente reveja esse nosso comportamento e aos poucos, com muito carinho, com muito amor, a gente possa fazer uma mudança de dentro para fora. Muita paz a todos.